Bom, bem-vinda. Vocês não estão vendo, o rabo da gatinha está aqui para cima e para baixo. Pega, garota. Eu vou te botar para fora. Bem-vindos ao Papo Sistêmico. O tema hoje é sobre lei da ordem. O que acontece quando a gente sai da nossa ordem, né? A maioria já vem aqui há algum tempo, já conhece um pouquinho de constelação. Maria Carmen foi minha aluna, Débora foi minha aluna. Então, a gente sabe que as constelações trabalham em torno de 3 leis sistêmicas que regem todas as relações humanas. São as leis do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Na quarta-feira, antes do carnaval, a gente falou da primeira lei, do pertencimento, né? E hoje a gente vai falar da lei da hierarquia, conhecida também como lei da ordem, que fala exatamente do tempo cronológico que a gente chega no nosso sistema, né? Então, nossos pais chegaram antes de nós, depois nós chegamos, depois de alguns anos chegou o nosso irmão caçula, depois de mais alguns anos chegaram os nossos filhos, depois os nossos netos, né? E esse tempo, na linha da história do nosso sistema, diz respeito a uma hierarquia de tempo, uma hierarquia de papel também, né? Então, tem o papel do filho, tem o papel do pai, tem o papel da mãe, tem o papel do irmão mais novo, do irmão do meio, do irmão mais velho, né? Assim, além de um tempo cronológico, fala de um papel social que a gente ocupa dentro de uma família, né? E existe uma hierarquia em torno desses papéis. Hilbert observou que alguns desequilíbrios que apareciam nas constelações familiares diziam respeito. Espera que eu tenho que autorizar as pessoas aqui. Alguns desequilíbrios que apareciam nas constelações estavam relacionados com a desordem de hierarquia. A pessoa estava fora da ordem dela no sistema. E a gente faz isso sem perceber, de maneira inconsciente, né? Às vezes, assim, na melhor das intenções. Vou deixar esse áudio aqui, aí não me atrapalha. Na melhor das intenções, né? Por isso que tem aquele ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. É baixo demais. Maria Oliveira, boa noite, querida. Eu vou pedir você desabilitar o seu áudio, que está vazando um som aí do ambiente, tá? Eu tentei fechar aqui, mas ele estava reabrindo. Então, o Bert observou vários desequilíbrios provenientes dessa falta de ordem no sistema, né? Pessoas, deixa eu dar aqui um exemplo, né, de algumas que vocês podem identificar, né? Às vezes, um filho querendo mandar no pai e na mãe, por exemplo. Querendo dar conta do que ele faz com o dinheiro. Às vezes, a gente vê um filho, né, muito triste, mas até levantando a mão para um pai ou para uma mãe. Vocês já devem ter presenciado isso, né? Levantando a voz, levantando a mão, ou direcionar as escolhas do pai e da mãe, o que faz com a herança, o que faz com o dinheiro, o que faz com a vida. Isso é um exemplo do filho saindo do seu lugar, da sua ordem, né? Isso vai gerar agressividade, irritabilidade, né, dificuldade no relacionamento entre eles, pode gerar também desequilíbrio entre os outros irmãos, entre os membros da família, né?
E, às vezes, outras desordens também, né? Como doenças, como dificuldades de conseguir um relacionamento afetivo, dificuldades até de crescimento profissional. Porque dependendo de se é o pai ou se é a mãe, isso pode afetar a sua prosperidade, a sua abundância, né? Porque a gente sabe que a nossa profissão, a escolha da profissão está ligada à mãe, mas o progresso da profissão está ligado ao pai. Então, se eu estou maior que o meu pai, eu estou numa postura de arrogância, eu estou fora da minha ordem, eu estou infringindo a lei de hierarquia. E isso vai ter uma consequência, né? Tem que ter várias consequências, né? Que eu estou citando aqui. E uma delas é o dinheiro não ficar. O dinheiro pode até chegar, mas ele não fica. Sabe? Começa a estourar cano dentro de casa, começa a aparecer imprevistos, filho fica doente, e você gasta o dinheiro todo no médico, na farmácia, né? Ou você não para no emprego, ou você não cresce dentro da sua profissão, porque essa energia do masculino, ela está sendo prejudicada, né? A pessoa talvez não esteja nem recebendo essa energia do masculino que vem do pai por causa desses atritos, né? Por se considerar melhor que o pai, por estar numa postura arrogante. A mesma coisa com a mãe, né? A mãe vai ter uma outra nuance, né? Que pode ser que, se esse problema é direcionado à mãe, o dinheiro nem chegue. A pessoa vive numa completa escassez, né? E se essa desordem é relacionada aos dois, aí é que danou-se mesmo, né? Pode ser que a vida da pessoa esteja em completa desordem, sem saúde, sem relacionamento, sem dinheiro, a vida às vezes estaciona, né? É muito comum também o desequilíbrio de papéis entre irmãos. Tudo que o Bert falou, que você pode acessar lendo nos livros dele, são o que ele observou nos workshops dele, né? Então, ele observava como se fosse um grande laboratório de pesquisa. É que o meu Google está falando aqui sozinho. Ele observava e tirava as conclusões dele a partir do que ele já tinha vivido, do que ele já tinha estudado, certo? E ele observou milhares de workshops, ele fez muitos ao longo de quase 50 anos de prática e em vários países, né? Ele observou o quê? Que o filho caçula, ele recebe mais dentro de uma família. Porque quando ele chegou, ele já tinha o pai e a mãe, como qualquer filho, né? Ele tinha um irmão mais velho, às vezes ele tinha 2 ou 3 irmãos do meio, e ele foi o que chegou por último, né? A raspa do tacho, que a gente fala. Então, ele recebeu atenção, cuidado e amor de todas essas pessoas. Então, ele recebe mais, apesar de ter chegado por último naquele sistema, naquela família. E ele percebeu que quando esse sistema está em ordem, o que acontece? Há uma hierarquia de saída de casa, né? O filho mais velho sairia primeiro, depois o do meio, e o último a sair, até pela idade, seria o filho caçula. E por isso, cabe ao filho caçula cuidar dos pais. É óbvio que ele não vai cuidar sozinho, tá? Mas se tivesse assim uma reunião, um consenso, quem deve cuidar de papai e mamãe é o filho caçula. Porque ele chegou depois nesse sistema e ele recebeu de todo mundo. Não quer dizer que os outros irmãos estejam isentos de contribuir com o cuidado dos pais. Não é isso, tá? Mas, se tivesse que um ficar ali cuidando, seria o caçula, por esses motivos que eu falei. E a gente não vê isso. O que eu tenho visto muito é filhos do meio e filhos caçula. Viviane,
Por gentileza, pode fechar seu microfone? Demorou, mas eu aprendi. Quem realmente quer bem, Devia... não faz. Seu áudio está vazando aqui, por favor. Obrigada. Então, o que eu tenho observado muito, que tem chegado nas constelações, é um filho mais velho preso na família de origem, sem casar, sem trabalhar, muitas vezes, cuidando de um pai, de uma mãe ou de ambos. E ele se ressente, porque por mais que ele faça por amor, ele se ressente também por não estar vivendo a vida dele. E vai ter prejuízos, né? Por não ter casado. Às vezes uma mulher passa da idade de ser mãe, vira uma gravidez de risco, né? Depois de 45, 50, que a gente sabe. Por mais que a medicina esteja adiantada a risco, porque os óvulos já estão envelhecidos, assim como o nosso corpo envelhece, nossas células também, nossos óvulos também, né? Então, essa pessoa que ficou fora da ordem dela, que deixou de viver a vida dela para viver a vida dos pais, ela tem uma vida praticamente anulada. Às vezes, os pais têm um Alzheimer, né? Tem uma doença senil. E aí, qual a pessoa chega assim, eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar meus pais morrerem para eu ir viver. Quer dizer, essa pessoa está completamente emaranhada, né? Assim como os irmãos também, porque é um desequilíbrio muito grande, né? Vocês conhecem alguém assim? Já ouviram falar ou só eu? Pois é. Às vezes, gente, quando é uma questão de filhos, que eu pego às vezes no consultório, um filho tem mais tempo, o outro não tem tempo, mas tem dinheiro. Então, assim, tem que contribuir de alguma coisa, né? Bota uma enfermeira, bota uma cuidadora, bota uma diarista, chega final de semana, vai fazendo rodízio. Tem que ser equilibrado, porque senão desequilibra a terceira lei, que é do equilíbrio. Já está fora de ordem e ainda desequilibra a lei do equilíbrio. Ou seja, a pessoa vai se emaranhando cada vez mais, vai fazendo cada vez mais sintoma e não sabe por quê. Aí vai no Pai de Santo, né? Vai na igreja pedir oração, sei lá, conversa com os amigos, aí acha que é destino, é meu destino. Poxa, peraí, né? Pode ser que tenha alguma coisa de destino. Bert Helling fala, sim, foi o destino, mas a gente pode mudar o destino. Quando você está vivendo o destino de uma outra pessoa, de um tio, de um avô, você está repetindo por amor, você está deixando de viver o seu destino pessoal para viver o destino de outra pessoa. Então, você sim pode mudar as coisas, sim você pode fazer escolha diferente. A gente faz escolha o tempo todo. Né? Eu posso escolher pausar o vídeo agora e pegar água, posso escolher pausar o vídeo e ir ao banheiro, posso escolher não beber água, não ir ao banheiro, dormir cedo, dormir tarde. O tempo todo a gente faz escolhas. E na hora de viver a nossa vida, fazer as nossas escolhas, inconscientemente a gente prefere abrir mão para viver o destino do pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, né? Então, assim, é muita inconsciência no sentido de não conhecer o nosso inconsciente mesmo, que é a maior parte da gente, 95% da gente. Então, se eu pudesse dar uma orientação aqui para a humanidade inteira, eu diria, façam terapia, invistam em autoconhecimento, né, em treinamentos, em cursos que ajudam a gente a nos olhar, a conhecer a nossa sombra. Porque o próprio Jung e o Freud também dizia isso de outra maneira, mas o Jung falou de uma forma muito poética. Enquanto você não conhecer a sua sombra, né, ela vai se mostrar, ela vai crescer e você vai chamar isso de destino.
Se você não conhece a sua sombra, ela se apresenta para você, pá, aquela coisa lá enorme, monstruosa. Aí você fala, meu Deus, o meu destino, que triste, ó dó, coitado de mim. Nada, é a tua sombra, que está ali, oi, olha, sou eu. Você não me conhece, mas eu quero me fazer conhecer, sabe? Então, é investir em autoconhecimento, é ler, é fazer o que vocês estão fazendo aqui, né? Hoje tem diversos grupos de profissionais maravilhosos de tudo. Ontem eu entrei lá num grupo para ativar códigos não sei das quantas, que a moça lá ativou, que a Joana me convidou, uma aluna minha. Tem grupo de reiki, tem grupo de PNL, tem grupos de constelação, né? A informação hoje está muito democrática, né? Você consegue muitas informações com mais facilidade, graças a Deus. Então, só fica na inconsciência realmente quem quer, sabe? E assim, constelação não é milagre. E, às vezes, uma única ferramenta não vai resolver todos os seus problemas. A constelação ela vai apontar para aquilo que é sistêmico, que tem a ver com o emaranhado lá com seus ancestrais. Lealdades invisíveis. Ponto. Certo? Outra ferramenta vai acessar e vai limpar suas crenças limitadoras. Você ouviu do papai, da mamãe, da vovó. Outras crenças vão atuar lá nos seus traumas na barriga da mamãe. Outras vão lá para outra vida. A própria psicoterapia, né? Vai trabalhar um pouquinho disso tudo, dependendo da abordagem do psicólogo, do psicanalista, né? Então, assim, eu acho interessante que as pessoas hoje têm pressa para resolver um sintoma que levou anos, uma vida inteira, para aparecer ou para ser instalado, sabe? E, às vezes, crenças que a gente traz de outras vidas, para quem acredita em reencarnação, né? Vidas e vidas repetindo um padrão, aí chega aqui, quer fazer uma constelação, quer fazer um processo verbal de Axis, correr barras uma vez, 2 vezes, quer ficar curado. Quer fazer uma sessão de hipnose, não é, gente. Não é. Nós somos camadas intermináveis, tipo uma cebola gigante, a cebola de Tu, imagina, várias camadas que tu vai puxando, não acaba nunca. Esses somos nós. Então, a gente vai passar uma vida inteira trabalhando no processo de tornar consciente a nossa sombra, aquilo que a gente não sabe da gente, mas que dita a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos destinos. E é muito interessante, porque nessa questão da ordem, quando a gente abre uma constelação, né, a pessoa vem com uma queixa lá de escassez ou de conflito de relacionamento. Aí, quando você abre, essa pessoa que veio reclamando que ela não entende por que ela não consegue um bom relacionamento, ou com os irmãos, ou com o chefe, ou com o marido, ou com o pai e a mãe, ela está fora da ordem dela. Ela está maior que os pais, ou ela está maior do que o chefe, ou ela está fora de ordem, no lugar ali dos irmãos, da fila dos irmãos. Eu já dei um exemplo aqui, vou dar outro, tá? A pessoa que está fora da ordem dos irmãos e maior que os pais. Por quê? Leva os pais nas costas, sustenta todo mundo. Sustenta o pai, sustenta a mãe, sustenta os irmãos. E não é que eles sejam, que eles não tenham condição de trabalho ou tenham uma idade avançada, não. Eu tenho visto, assim, pessoas que se colocam nesse lugar de mártir, de eu tenho que fazer, porque senão eles não vão sobreviver sem a minha ajuda, sendo que os pais são jovens, têm saúde, os irmãos também. E aí está todo mundo lá, ó,
na zona de conforto e a pessoa se lascando, sem férias, adoecendo. Porque quando a gente vive o destino do outro e quando a gente carrega o problema dos outros, a gente adoece. A gente adoece junto e, se bobear, a gente morre antes. Não vale a pena. E aí tem aquela coisa da caridade, né? Os kardecistas falam, fora da caridade não há salvação. Aí a pessoa faz tudo para todo mundo. Na visão do Bert, essa pessoa que faz tudo para todo mundo, ela não é boazinha. Ela não é boazinha. Ela quer se convencer que ela é boazinha. Ou ela quer aliviar uma culpa. Ou ela deseja ser amada e ela botou na cabeça que ela tem que fazer tudo pelo outro para ser amada. Só que quando ela faz tudo pelo outro, ela torna o outro um inútil, um incapaz, um fraco, um despreparado. Porque a pessoa não precisa fazer nada. Você faz a comida, você bota a comida, você lava a roupa, você passa, você dobra, você bota no armário. Estou dando exemplos bobos, né? Você marca médico, você paga todas as contas. E aí? Ó? Como que essa pessoa vai se desenvolver, gente? Estou falando de pessoas maiores de idade, né? Eu acho até que fez 15, 16 anos, os pais já têm que começar a dar autonomia, até antes, 13, 14, já começa, né? Ligar para o médico, orienta como marca uma consulta no dentista, fazer o dever de casa, enfim, sozinho, isso já começou antes. Tem que começar a dar autonomia para os filhos. Como é que eles vão se virar? Pai e mãe não é para sempre. Aliás, nenhum de nós é para sempre. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Eu atendi vários viúvos e viúvas nessa condição. Meu marido ou minha esposa fazia tudo. Eu não sei fazer nada, eu não sei onde tem um garfo na minha casa. Pessoa já com 70 e tantos anos, sem saber marcar um médico. Não sabia nem as senhas do cartão do banco. Olha só, gente. A pessoa foi dormir do lado dele e morreu. E aí? Não é um sofrimento? A pessoa com 75 anos ter que aprender o básico, ter que aprender a fazer um arroz, ter que aprender a se comunicar no banco, explicar que não tem a senha, não sei o quê, aprender a ligar, marcar um médico, num aplicativo hoje em dia que para uns é mais fácil, para outros não. Então, assim, quando a gente sai do nosso lugar de ordem, a gente vai se emaranhando e vai criando uns problemas que a gente nem imagina. E essa pessoa pela qual você acha que está ajudando, né? E que você saiu do seu papel para fazer tudo por ela, ela vai ficando com raiva de você. Ela vai ficando com raiva. Porque vem aquele sentimento, assim, de incapacidade. Porque quando você pega uma pessoa adulta e faz por ele uma coisa que é básica, é porque você não confia que ele seja capaz de fazer. E se você, que é uma pessoa importante, que ele ama, que você ama, não confia que ele é capaz de fazer, ou ela, enfim, como que essa pessoa vai confiar nela mesma? Né? Então, assim, a gente pode, a ajuda autêntica, ela é mais uma escuta passiva e entender qual é a demanda do outro. Às vezes o outro ele nem quer uma ajuda, ele não quer que você faça por ele só quer falar, ele só quer esvaziar um pouco, sabe? É interessante que, às vezes, na psicologia, não sei se tem mais alguém aí psicólogo, o cliente chega a primeira vez na consulta. Aí ele fala, eu não falo quase nada, né? Porque ele está precisando de esvaziar. Aí a sessão acaba, ele fala, nossa,
Muito obrigada, eu estou me sentindo muito melhor. Não falei nada. Eu só ofereci uma escuta passiva. Uma escuta que não julga, que não condena, que não critica, que não concorre, que não dá conselho. Entende? Bom, alguma dúvida até aqui? Não? Então a gente falou dos irmãos. Oi? Como entra, agora foi uma dúvida que talvez vocês até tenham falado lá no curso, eu não lembro, mas falando dessa hierarquia, como, igual, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou a mais nova e eu não tive filho, e a minha irmã tem tem uma filha, só uma. Como fica essa hierarquia? No sistema da minha irmã eu entendo, mas no nosso, lá no meu em si, essa menina entra como? Não entendi. É sua sobrinha? Só que eu só tenho Filha uma. da sua irmã? É, Ela chegou depois de você e da sua irmã. sim, eu entendi. Para o sistema da minha irmã, eu entendi, mas no meu caso, ela também, eu posso sair assim, misturar, sair da ordem com ela em algum momento, ou eu não tenho que me meter. Não, então, você é tia. Aham. Eu sou maior. Você é maior que ela, você veio antes e você tem um papel de tia. Você só tem que observar para não ir para o papel de mãe. Ai, Fazer e tratar ela como se mãe dela fosse, porque você não é. Mesmo que ela fosse adotada por você, você não seria mãe biológica, você continuaria sendo tia cuidadora, numa função de cuidadora, entende? entendi. Às vezes acontece, né? Quando a pessoa não tem filho, aí trata do sobrinho como se fosse filho, né? Lógico que você pode amar, você pode cuidar, mas você tem que entender que ela tem Ela não é minha, né? que ela tem uma mãe, né? E você tem limite de atuação aí. Que o que ela é minha não é o papel, eu não sou o papel de mãe dela, né? Eu sou tia e pronto. Que às vezes é muito melhor, é mais leve, né? Claro. É mais Vejo, ouço, vejo e fico caladinha. leve, sim. Quem tem que decidir é A a não mãe. ser quando chega da minha casa, né? Aí as ordens da minha casa são minhas, eu costumo dizer. Isso é óbvio, né? Vamos lá. Então, a gente falou dos irmãos, falou dos filhos com os pais. Vamos falar das relações de casal, né? O casal, o Bert diz, mais para frente dos estudos dele, isso é muito polêmico. Outro dia mesmo eu vi uma postagem no Facebook sobre isso. Lá nos primórdios das constelações, gente, o Bert morreu com 90 e poucos anos em 2019, né? Quase um centenário, né? Então, lá atrás, o mundo era outro. Hoje em dia, dizem que era um mundo machista. Era o mundo que tinha, né? E a mulher não trabalhava fora. A mulher, ela ficava ela era do lar, né? No Brasil, na década de 50 e pouco, as mulheres tinham que pedir autorização para os maridos para trabalhar fora. E isso foi mudando graças ao movimento feminista, graças a Deus, né? Que lutava por direitos igualitários. Então, lá atrás, o Bert dizia que, hierarquicamente, o homem era maior que a mulher, que a esposa, porque a ele cabia o sustento da família inteira, e só, ponto. Com o passar dos anos, e essa mudança no mundo, nas relações, né, de direitos e tal, a mulher indo para o mercado de trabalho, o Bert reformulou essa fala e falou: homem e mulher são iguais dentro de uma relação, têm o mesmo peso,
tá? Porém, se você quiser estabelecer hierarquicamente quem é maior na relação, é aquele que contribui mais para a casa. Porque dele vem o sustento da família toda, dos filhos, dos netos, às vezes. Então, hoje em dia, isso é muito relativo, né? Tem homem e mulher que contribuem igual, aí vai ter homem que contribui mais, mulher que contribui menos, e os casais homoafetivos a mesma coisa, né? Então, vamos dizer que eles têm o mesmo tamanho, fica mais fácil de entender, certo? Quando que na relação de casal um pode sair do seu papel e gerar problema no relacionamento? Quando um deles vai para o lugar de mãe ou de pai do seu cônjuge. A mulher tende a fazer isso com mais facilidade. Porque a mulher tem essa energia de nutrição, de cuidadora, algumas têm essa coisa da maternidade mais, né, mais aflorada, porque nem todas mulheres querem ser mães, né? Enfim. Então, essa mulher, ela sai do seu papel de mulher, de amante, de mulher, e passa a ocupar o papel de mãe do marido. Você já fez isso? Já marcou médico? Você já se inscreveu na faculdade? Você vai perder o prazo. Fulano, entende? Quem faz essas cobranças é a mãe, não é a esposa. A esposa é adulta, o marido é adulto. Ele que tem que dar conta da vida dele. Uma coisa é conversar. Uma coisa é o seu companheiro, a sua companheira te pedir uma orientação e você dá. Outra coisa é você ficar enchendo o saco. Já fez isso, já fez aquilo, já fez isso. Ao invés disso, fala assim, olha só, cara pálida, eu não sou sua mãe. Eu não vou aqui ficar dizendo o que você tem que fazer, você já é adulto. A gente tem uma regra, a gente tem um acordo, né? Essa conta tem que ser paga, senão vai ter consequências e por aí vai. Quando a mulher vai para o lugar da mãe ou o marido vai para o lugar do pai, o primeiro sintoma que acontece na relação é a falta de libido. A relação sexual esfria. E tem um monte de gente aqui dizendo que não consegue. A Adriana, eu acho que conseguiu agora. A Adriana conseguiu depois, né? Acho que todo mundo que falou que não conseguiu entrou. Enfim. Agora também já foi, né? Então, o primeiro sintoma que acontece é o sexo esfriar, perde o tesão, perde o desejo. E aí, perde o desejo, o que acontece? Abre-se espaço para um terceiro ou para uma terceira. Entra a amante, o amante, certo? Outra coisa que acontece é uma irritabilidade que pode dar uma confusão na cabeça da pessoa e ela fala assim, não amo mais fulano. Só a presença dele me irrita. Entende? Ela acha que já que ela não tem mais desejo sexual ou fica irritada com a presença da pessoa é porque ela não ama mais. E às vezes não é isso. Às vezes é só porque o fulano está fora da ordem. Ou ela saiu da ordem também. Aí começa a olhar para o marido como um filho. Sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. O ideal é quando a pessoa está vivendo uma crise no relacionamento, ela possa investigar. Se ela não consegue chegar a nenhuma conclusão sozinha, ela procurar um profissional, né? Fazer uma terapia de casal. O terapeuta de casal vai identificar essa saída do papel facilmente. Uma coisa muito interessante que acontece em relação de casal também é o companheiro querer botar a esposa no lugar da mãe. Ele já casa idealizando que aquela mulher vai ser igual à mãe dele.
Ah, mas a minha mãe não tempera o feijão assim. Ah, mas a minha mãe, sabe? E começa a comparar. E a pessoa se sente desvalorizada e desmerecida. Porque, afinal de contas, são duas pessoas completamente diferentes. Então, também, a pessoa, às vezes, tenta impor esse papel da mãe ou do pai ao companheiro, isso também não é legal, tá? Outra maneira da gente sair do nosso lugar de ordem é na empresa, no trabalho, sabe? Quando a gente chega num trabalho novo e não valoriza quem já estava lá, ou quem sentou na nossa cadeira antes de nós e o trabalho que aquela pessoa fez. Se a pessoa fez um trabalho diferente do seu, tá tudo bem, né? Se ela teve um resultado diferente do seu, tá tudo bem, mas isso deve ser honrado, porque ela veio antes. Ela contribuiu para a empresa mais tempo do que você. E aí, quando a gente entra numa empresa desse lugar de humildade, respeitando o papel de cada um, né? O tempo cronológico, a ordem que aquela pessoa chegou e ocupou na empresa, a gente tem maiores chances de ser mais bem recebido pelas pessoas. A gente entra lá, grandão, né? Eu sou todo poderoso, tenho mestrado, doutorado, experiência em Harvard, não sei o que lá. Eu trabalhei nas melhores empresas, sou o bambambam, e diminuo quem está ali. Ou desrespeito a pessoa que veio antes de mim, eu vou gerar um peso nessa equipe, nessas pessoas, muito grande. Elas vão me olhar com antipatia. E muitas vezes o Bert diz que os funcionários se unem para tirar essa pessoa. A pessoa não fica na empresa. Porque a gente precisa de todo mundo para a empresa funcionar, não precisa? Você precisa do pessoal da limpeza, você precisa do assessorista do elevador, você precisa dos fornecedores, você precisa de todas as equipes, de todos os setores, administrativo, financeiro, vendas. Se eles começam a fazer boicote ou brigar entre eles, o que acontece? A empresa perde dinheiro, atrasa salário, começa a demitir, e a empresa vai falir, né? Então, essa ordem, ela também abarca as empresas, as escolas. Quem trabalha em escola é olhar para os alunos respeitando neles os pais deles, independente de julgamento, hein? Principalmente quem trabalha em colégio público, municipal, federal, que a gente sabe que tem aquelas situações muito interessantes, né? Com a família dos alunos. Mas é olhar para eles respeitando o pai e a mãe deles, que vieram antes, que são maiores. Dá um lugar no seu coração. Professor e terapeuta que não dá um lugar no seu coração para os pais e para a família do cliente ou do aluno, já perdeu. Já perdeu. Sabe? Alguma dúvida? Não? Uma situação bem interessante que me ocorreu agora, quando a gente está fora do nosso papel, que pode acontecer, é uma certa confusão mental. Eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não encontro meu propósito de vida, entende? Porque eu estou fora do meu papel. É quase que eu estou fora de mim. Eu estou no papel de uma outra pessoa, fazendo as obrigações e vivendo a vida de uma outra pessoa. Então,
eu fico perdida, eu fico confusa. Minha vida não flui. Sabe aquele filho que segura a onda da família inteira? Que apaga todos os incêndios? Chega uma hora que a vida dele não anda, sabe por quê? Ele não tem tempo para ele. E a família toda recorre a ele. Ai, tô com problema, me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, tô devendo dinheiro, me empresta, pelo amor de Deus. Ai, porque eu briguei com fulano, não sei o que, me ajuda, pelo amor de Deus. A pessoa é Madre Teresa de Calcutá, né? Ela vive para ajudar os outros. E aí a vida dela vai ficando para trás. Ela vai deixando as oportunidades passarem. E muitas vezes ela adoece. Porque quando a gente vive a vida do outro, a gente adoece, fica muito pesado. Quem tem o hábito de participar de constelação, seja presencial ou seja online, já deve ter observado. As pessoas que estão nessa situação, elas entram no campo, elas vão no chão. Ó, o peso, o ombro vai dobrando, a perna vai bombeando, ela não se aguenta em pé. Porque ela está carregando o mundo inteiro nas costas. Então, a gente tem uma visão do amor um pouco deturpada. E o Bert fala que tem um amor que cura e tem um amor que adoece. O amor que adoece é uma espécie de amor cego. É aquele que diz sim para tudo, que faz tudo pelo outro, mesmo que seja se endividar, que seja abrir mão do seu tempo de academia, de ir ao seu médico, de fazer a sua fisioterapia, sabe? Em prol do outro, do outro, do outro. Esse amor adoece. Porque, como eu falei lá atrás, você adoece porque está carregando algo que não é seu, a relação adoece, porque o outro fica irritado, e você também fica, porque você fala, caraca, tô dando demais, só dou, não recebo nada. E o outro fica irritado com você porque ele se sente um inútil. Ele não vive sem você. Tudo ele tem que recorrer a você. E tem o amor que cura. O amor que cura é aquele amor que tem limite. Sabe? É aquele amor que não julga, que não critica, que não invade, que respeita o destino, que respeita as escolhas e sabe, inclusive, que cada escolha tem uma consequência. Mas aí tem gente que não aguenta ver as consequências do que o outro próprio plantou. Na hora que vem aquela colheita podre, ai, coitado, meu Deus, eu não aguento ver ele sofrendo. Caraca, mas foi ele que plantou, gente. Aí vai lá, né? Recolhe aquela colheita podre, joga fora, as frutas toda nova no mercado, entrega de mão beijada. O que essa pessoa vai aprender? Vai fazer as meleca tudo novo, porque não aprendeu nada. E se tem um único propósito do ser humano aqui nessa terra, gente, é evoluir. Ou vocês acham que a gente veio aqui para passear e pagar boleto? A gente veio para evoluir, a gente veio para aprender. E para aprender precisa prática, precisa autoconhecimento, precisa estudar, precisa se mexer, precisa sair da zona de conforto. Vocês já devem ter ouvido falar que a gente... É um pouco de exagero, óbvio, né? Mas que a gente não aprende nada na faculdade, a gente vai aprender na prática, na vida, nos estágios. Aí eu vejo um monte de aluno tentando burlar o estágio, não sabe a burrice que é. Porque a gente vai aprender mesmo é na prática. Se você sair só com teoria na cabeça, muito provavelmente você não vai fazer nada com aquilo. Aí você se forma, vai fazer um estágio, e aí lá no estágio alguém vai te treinar. Olha,
sabe isso aqui assim, que você, né, aprendeu na faculdade? Aqui a gente faz assim, 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 esse passo a passo aqui. Aí vai te ensinar, você vai fazer junto, aí daqui a pouco você já está seguro. Se você pula esse estágio, tu vai já ser contratado numa empresa, eles vão te contratar achando que você sabe fazer. E aí? Ou tu não vai dar conta, né? Ou vai passar vergonha. Ah, não sei não, né? Alguma dúvida? Não? Se ninguém tiver uma dúvida, a gente vai fazer aqui uma pequena vivência, né? Deixa eu botar aqui uma musiquinha. Tá tranquilo, gente? Deu para entender? Clareou alguma coisa? Peguei pesado? Peguei leve? Vamos fechar os olhos, então, já que ninguém tem dúvida. Manter a coluna reta. Quem puder recostar, recosta. Inspira lento e profundamente pelo nariz, solta pela boca. Abre a boca, deixa o ar sair. Volta a inspirar lento e profundamente pelo nariz. Deixa o ar sair pela boca de novo. Quando todo o ar tiver saído, você volta a inspirar novamente. E deixa o ar sair pela boca, saindo toda a tensão desse dia, toda a ansiedade, toda a preocupação. Daqui para frente você pode respirar só pelo nariz. E a cada inspiração você vai relaxando mais e mais e mais. Vai se conectando mais e mais com o seu eu superior, com a sua essência, com o seu eu sou. Vai mergulhando mais para dentro de você, com tranquilidade, com carinho. E eu quero que você vá voltando no tempo, até a sua infância, quando você era filha única. Se você ainda é filha única, não tem problema. Vê para onde a sua mente vai te levar, que idade, né? E desse lugar da infância, dessa idade, você olha para os seus pais, olha para os seus avós, para os seus tios, para os seus primos. Vai colocando cada um no seu lugar nessa fila de ancestrais. Vai encaixando cada um no seu lugar de ordem. Atrás de você, o seu papai, a sua mamãe, o seu pai atrás do seu ombro direito, sua mãe atrás do seu ombro esquerdo. Atrás do papai, vovô e a vovó, os pais deles. Atrás da mamãe, os avós maternos. E atrás dos avós paternos, os bisavós paternos. Atrás dos avós maternos, bisavós paternos. E atrás deles, os tataravós. E atrás deles, os que vieram antes, numa fila interminável, cada um no seu lugar.
uma fila enorme de bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, heptavós, octavós, eneavós, decavós, somando 2048 ancestrais atrás de você. Suas raízes, suas histórias de vida, sua força, sua nutrição, aquilo que sustenta você, aquela força que você não sabe de onde tira quando você precisa resolver um desafio. Vem dessas pessoas, do aprendizado que elas tiveram através dos fracassos, das vitórias, da alegria, da tristeza. Isso tudo foi passado de uma geração para outra, no DNA, nas histórias contadas, no jeito de tratar, até chegar aos seus pais que passaram para você. E agora você que tem irmãos, coloca os seus irmãos nessa fila. Seus irmãos mais velhos entram na ordem de chegada atrás de você, e os mais novos na ordem de chegada à sua frente. Perceba como é estar no seu lugar. Perceba se há algum incômodo em você, ou nos seus irmãos, ou nos seus pais, se alguém está irritado de estar no seu lugar certo. O comportamento, se eles têm comportamentos de adulto, se eles estão dando conta das suas vidas, ou se eles se comportam como crianças e adolescentes birrentos, se eles ou você ainda está na demanda, achando que o outro tem que dar, esquecendo que você já é uma adulta. E a sua responsabilidade é dar conta da sua vida, carregar as suas pedras, construir os seus castelos, com as ferramentas que você tem, que você recebeu desses ancestrais. E agora, mentalmente, você repete. E, no meu lugar de ordem, eu sou mais forte. Eu dou conta. Sente como essa frase reverbera dentro de você. Sente a energia circulando o seu corpo. Se você tem alguma coisa que você está carregando, dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus avós, aproveita para entregar agora. Vai até eles e entrega. Fala, eu sinto muito. Isso pertence a você. Eu não dou conta de carregar, é muito pesado. Eu agora volto para o meu lugar. E você complementa meu lugar de neta, meu lugar de filha, meu lugar de irmã mais velha, irmã mais nova.
Deixe claro que agora você vai voltar para o seu lugar e que agora vai ser assim. Porque assim é melhor, assim é que deve ser. Assim todo mundo tem chance de evoluir, de crescer. Volta para o seu lugar na fila. E repete para você, assim é melhor. Assim é mais fácil. Assim eu dou conta. Você pode fechar essa tela mental, essa imagem na sua mente, vir crescendo de novo, se tornando a adulta que você é, trazendo sua consciência para o aqui e agora, sentindo seus pés, suas pernas, suas mãos. E quando você abrir os olhos, você vai estar se sentindo bem, leve, disposta, consciente de quem você é e da força que você carrega, das suas raízes. Porque não importa se você conheceu, se você não conheceu, se você sabe as histórias, se você não sabe as histórias, você tem raízes. Do contrário, você não estaria em pé. Algumas são mais frágeis, outras são mais fortes. Algumas precisam de cuidado e reparo no caminho. Outras não. E está tudo bem. E agora você pode agradecer suas raízes, por trazer a força, a seiva, o amor. Por te manter de pé. E com esse sentimento de gratidão, você pode abrir seus olhos. Todo mundo bem? Vamos voltando, abrindo os olhos, ouvindo a minha voz. Vai se despedindo dos seus ancestrais, dessa cena. E volta para o aqui e agora. Adriana está bem. Maria do Carmo está bem, que eu estou vendo. Débora, Simone. Viviane, está bem. Queria voltar, não? Estava bem lá, Viviane? Jusleika e Adriana estão de câmera fechada, eu não sei. Kelly está bem. E aí, meninas, gostaria de ouvir vocês, como é que foi? Se foi fácil, se foi difícil, se percebeu alguém fora do lugar. Como é que foi para você, Maria do Carmo? Tem que abrir seu microfone. Foi muito bom, foi fácil chegar logo lá. Eu, quando assim me reporto para a infância, eu sempre vou num quintal onde eu morava em Realengo, cheio de mato, e eu abaixada ali naquele mato, mexendo, colhendo aqueles capinzinhos, não sei o quê, aí dali tudo vai. Mas antes disso nunca apareceu, é sempre dali, abaixada ali naquele quintalzinho, mexendo nos matinhos. Deve
deve ser uma memória que desperta muito prazer, né? Deve ser uma brincadeira muito agradável, porque você está sempre voltando. Sempre, sempre. Muito bom. Obrigada. É. Mas parou alguém fora de ordem? Família? Você reparou alguém fora de ordem na sua família, Maria do Carmo? Eu? É. Não. Reparei, não. Não. Estava tudo em ordem. Graças a Deus. Graças a Viviane, Deus. conseguiu fazer? Foi bom? Deve ter sido, parece que não volta, né? Eu queria voltar. Foi bem tranquilo, tá? Me deu foi sono. Aham. Acho que quando tu me chamou, eu estava meio que cochilando. Foi bem profundo, né? E conseguiu sentir se Não, você estava na ordem, se tinha alguém fora da ordem. não consegui ver nada, não consegui ver nada. Ah, pô, ficou dormindo, né, Viviane? Mas eu escutava vocês. Aham. Mas pelo menos relaxou, né? Alguma coisa ficou aí no teu inconsciente. As fichas vão caindo aos poucos. Tá bom. Débora, Oi, para mim foi ótimo, né? Eu sempre um pouquinho fora da ordem, mas consegui visualizar tudo. Tem mais pessoas no meu sistema que estão fora da ordem, mas aí não depende de mim, né? Mas o que eu posso, eu já venho trabalhando isso. E foi muito bom, porque quando você foi puxando aí, eu lembrei da minha mãe cuidadora, né? Que toda vez que eu lembro da minha infância, eu lembro muito dela. Isso é inevitável, né? Eu não consigo. E é prazeroso para mim lembrar também. Não é algo que é ruim, porque ela se doou muito em amor, mesmo não sendo minha mãe. Eu sei, hoje eu consigo ver diferente, entendeu? Mas é gostoso. que bom. Que bom que você tem essa gratidão, né? Uhum. E coloca ela no lugar correto, né? Que é o de mãe cuidadora. Muito bom. Simone, conseguiu, Simone, fazer o exercício? Oi, consegui. Consegui sim. Cheguei até a sentir a presença do meu pai. Isso me emocionou agora no final. Que bom. Quer falar um pouquinho disso? Ainda não, Então tá bom, guarda. tá bom? Nada. Foi Kelly, uma coisa gostosa. que bom. Kelly conseguiu fazer? Eu estava com um paciente, aí quando terminou, entrei correndo aqui no final, desculpa, tá, Ramona? Foi o que deu. No início, o barulho do ventilador me incomodava, o cabelo me atrapalhava, minha perna balançava embaixo da mesa, né? Como eu já falei, eu tenho dificuldade. Mas aí, quando você falou assim, no ponto, para botar as pessoas atrás, e depois você ir lá e falar, toma, é seu, me desculpa, mas é seu. Aí o negócio ficou muito bom. Eu me concentrei de uma forma absurda, que é isso que eu preciso fazer, né? Toma aqui, é seu. Porque eu sou a caçula, mas eu que sou essa pessoa aí que você falou que resolve tudo para todo mundo, né? Eu sou o homem da casa, sendo a caçula, e eu tenho mais 2 irmãos, mas eu que sou a porreta. E aí eu falei, caramba, que legal fazer isso. Toma que é teu, toma que é teu, toma que é teu. Aí você foi voltando, eu falei, não quero voltar, não. Eu tava igual a Viviane, mas eu tava de câmera fechada. Aí você não viu, eu não queria voltar. Aí você, vamos abrir o olho, vamos abrir o olho. Eu falei, pô, não vou abrir, não, mas tá bom. Abri, acho que foi a primeira vez, Ramona, que essa é a terceira que eu estou participando, que eu consegui me concentrar nessa parte. Toma que é teu. Foi isso que me chamou a atenção. Interessante, né? Porque é uma coisa que você não consegue fazer, né, na vida prática, mas quando vem o comando e você num estado alterado de consciência, mesmo que exista resistência, o teu cérebro
despertou, falou, oi? Hein? Tem alguma coisa aqui interessante. Quando a gente fez a constelação presencial, aí eu até, né, na parte da minha mãe, eu falei, ela foi embora. Mas eu sei que depois eu vou ter que cuidar dela, quando ela ficar velha e ela voltar. Não sei se você se recorda disso. E aí eu falei assim, mas não tem jeito, Ramona, eu vou ter que cuidar dela quando ela voltar. Mesmo ela foi embora, mas um dia ela vai voltar, porque ela está velhinha, e alguém vai ter que cuidar dela, e eu que vou ter que cuidar. Aí você olhou para mim e fez assim, precisa mesmo, Kelly? Né? Então, eu acho que tem essa parte aí que eu tenho que trabalhar melhor. Porque assim, a gente acaba programando uma realidade, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala, porque muitas vezes acaba se tornando realidade, tá? Eu conheço casos, assim, bem drásticos. Um deles foi da minha mãe, que sempre falou que nunca ia envelhecer. Ela ia morrer jovem, ela morreu com 41 anos. Foi por isso? Não sei, mas como ela, eu conheço mais outros casos parecidos. Programação, né? É programação. Sabe? Uma programação mental, A PNL fala isso, a hipnose, várias ferramentas e filosofias falam disso, né? Mas então, a gente cria um monstro. Quando a gente se antecipa a um problema, a gente, na verdade, cria um problema que nem existe, que talvez nunca vai existir. Quem sabe a sua mãe tem uma velhice maravilhosa e não dá problema para ninguém, né? Ou se ela precisar de ajuda, os seus irmãos chegam junto, porque até lá já caiu a ficha de que, caraca, é hora de eu retribuir para essa mulher que me deu a vida, sabe? E fica leve para todo mundo. Ou mesmo que fique para você esteja nesse estado de consciência de, putz, obrigada por retribuir. São os últimos anos da vidinha dela. Uhum. Sabe? Então, a gente não sabe nada. A verdade é essa, né? E a gente sofre por antecedência. Sofrer por antecedência é muito ruim, né? Muito ruim. Adriana. É engraçado, eu sempre vejo muito cercada de muita gente, mas eu consegui dar o lugar da minha mãe e em ser a minha filha eu tenho dificuldade, né? Porque ela quer ser minha mãe e eu sempre falo para ela, quem é a mãe sou eu. Você tem que ficar no seu lugar de filha e esse é o confronto, né? Aí agora eu só cheguei até minha mãe, minha avó, mas a minha filha eu não consigo. Engraçado, né? Porque ela, quando eu coloco ela no lugar dela, ela sempre se opõe. É como assim, ela subestimasse, como se eu não desse conta de ser a mãe, entendeu? Que ela é quem, no caso, daria. Então, isso é motivo de muita, assim, embate, né? E às vezes eu tenho até que me afastar. Ela tá fora da ordem dela, né? Mas você pode fazer esse exercício mentalmente, tá? Você pode seguir fazendo esse exercício mentalmente, conversando com ela. Essa frase que você falou é ótima, né? Você é filha, eu sou a mãe. Muito bom. Obrigada. E desde muito pequena, Ramona, desde muito pequena, isso, pelo amor de Deus. Já deu, né? Já está na hora, né? Jusleika Dantas, você tem como falar a câmera para gente? Oi, Zuleika, tudo bem? Seu microfone está fechado. Abriu. Oi, boa noite, ok. É a primeira vez que eu participo, né? Bem-vinda. Foi o tempo, obrigada. E eu tenho dificuldade de visualizar, mas eu tive um sentimento, assim, de que uma troca de papéis aí entre eu e a minha mãe, né? No caso, eu sendo a mãe dela e ela sendo a filha.
Sim. E isso aí eu tenho percebido devido a tantos conflitos de vários anos. E hoje eu tive, assim, essa clareza de que estamos no lugar errado, estamos fora de ordem. Que bom. Então, vai repetindo o exercício, né? Vai se vendo nessa fila de ancestrais, né? Normalmente, quando o filho está nesse papel, ele se coloca atrás da mãe, maior que a mãe. Então, você sai desse lugar e vai para frente da sua mãe, porque você é descendente, você chegou depois, né? E aí faz aquelas frases aqui, no meu lugar de ordem é melhor, é mais leve, eu sou mais forte, aqui eu dou conta, né? E aí, enfim, no caso da Adriana, a filha quer ser a mãe dela, mas ela não aceita, e o embate é daí. Às vezes, uma filha quer ir para o papel da mãe e a mãe aceita, a mãe vai agradecidamente para o lugar de filha. Então, são as duas fora do lugar. Eu não sei se esse é o seu caso ou não, tá? É essa troca também. Se... hoje eu entendo, devido assim, ela já está com uma certa idade e eu, assim, tipo, tento fazer o papel de mãe mesmo, o cuidado e também as brigas, né? Ah, não faz isso, não faz aquilo, não é assim, é desse jeito. O negócio é ir para o lugar de filha, observar, né? Assim, é lógico que assim, a gente está falando de uma mãe que está bem mentalmente, emocionalmente, com saúde, porque pode gerir a própria vida. As consequências das escolhas dela ficam com elas. O filho não tem nada a ver com isso, né? Agora, você vai ajudar, colocar à disposição para um pai, para uma mãe que está precisando, está com Alzheimer, está com senilidade. Então, você vai ali se colocando à disposição para ajudar, para apoiar nesse momento difícil, né? E aí, nos momentos de sanidade, é perguntar o que você quer, né? O que você gosta, o que você quer fazer, o que você, né? Dentro das possibilidades, porque senão realmente você vai estar tirando a autonomia completa da pessoa, mesmo nos momentos de consciência, né? Que é o que o Alzheimer, né? A pessoa fica lá e cá, lá e cá. Mas ela tem muitos momentos de consciência, né? E aí tem que ser respeitado o que ela quer fazer, né? Tá bom, Tem gente? uma outra que eu pude observar também, eu carrego tudo nas costas, né? Com famílias, com primos, com tios, enfim, todos procuram a mim, e principalmente em casos de doença, para levar para o médico, para cuidar, e eu vi uma carga muito pesada, e minha vida não flui, eu entendi isso. Uhum. Tem que tomar cuidado com isso, para não ficar doente, né? Olhar mais para você, para a sua vida, deixar cada um com seus problemas, cada um carregando as suas pedras, né? Cada um recolhendo a sua colheita daquilo que plantou, né? Então tá, gente, muito obrigada. Isso foi muito bom para mim. Muito obrigada pela presença de vocês. Quarta-feira que vem, então, a gente volta falando da lei da hierarquia, e aí eu vou dar uns avisos. Espera aí que eu vou lembrar. Tá. Quem quiser constelar aqui nesse espaço, fala comigo no privado, que tem um valor promocional para constelar aqui online, tá? Eu vou fazer um workshop de constelação presencial para quem estiver no Rio de Janeiro, dia 11, é um sábado, às 10 da manhã aqui na freguesia em Jacarepaguá, tá? E eu estou com matrícula aberta para 2 cursos de constelação, que vão começar agora em março. Constelação com bonecos de madeira e água, que dura 2 meses, e o constelação de grupos, online e presencial, pessoas online, pessoas presencial, que dura 6 meses, tá? Ambos também estão com promoção, bem interessante. Quem quiser informação, me chama no privado, tá bom? Eu sempre esqueço de dar esses avisos. Hoje eu lembrei.
Beijo. Então, semana que vem é hierarquia? Você fala, Equilíbrio. Eu falei hierarquia? Não, eu falei errado. Equilíbrio. equilíbrio. Obrigada por me corrigir. você não salvou a da ordem, não, né? Está tudo salvo, Débora. O problema é eu ter tempo de fazer download. O download demora, viu? Demora. E eu tô na reta final, é casamento da minha filha esse final de semana, então eu tô em ritmo de festa. Isso mesmo. Mas tá na minha lista de tarefas aqui com essa coisa do download. Tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Beijos, beijos. Beijo.